Fala galera, aqui é o AJ do canal Mundo dos Fatos. Detenção, reclusão, encarceramento. Na história da humanidade, o sistema de punição sempre existiu, tanto na forma de castigos corporais como privação da liberdade. Atualmente, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, são mais de 830 mil pessoas no sistema carcerário brasileiro, composto por prisões federais e estaduais, masculinas e femininas. Mas você que está me assistindo aí hoje, já se perguntou como que surgiram as prisões? Hoje nós vamos contar essa história desde os primórdios, tá certo? Então, já deixe sua contribuição deixando o like para nós, que é muito importante. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito, compartilhe esse conteúdo com quem gosta desse tipo de assunto e sem mais delongas, editora, puxa a vinheta. Os povos mais antigos utilizavam a privação da liberdade para aplicar medidas punitivas. Os castigos repressivos eram baseados nas mais variadas formas de vingança, como por exemplo a tortura. A maneira de punir indivíduos por atos cometidos variava de acordo com a cultura e também a civilização, até o surgimento das primeiras prisões. Os primeiros cativeiros datam de mais ou menos 1700 a.C. no Egito. Esses locais serviam para manter os escravos sob a custódia dos egípcios. Porém, até o século XV, o encarceramento não era visto como uma forma de pena, mas de custódia, ou seja, o indivíduo era privado da sua liberdade até receber a punição referente àquele ato cometido. Avançando um pouco mais na linha do tempo, na Idade Média, o conceito de prisão como forma de punir os indivíduos surgiu justamente na Idade Média, quando os membros do clérigo, padres e sacerdotes eram forçados a se recolherem em suas celas quando não realizavam suas atividades de forma correta. Lá eles ficavam para meditar e se arrepender dos seus atos. O Hospício São Michel, em Roma, foi a primeira instituição penal construída no mundo. O local era destinado ao encarceramento dos jovens que tinham condutas condenadas pela sociedade, que eram chamados de meninos incorrigíveis. A escritora Elizabeth Missiassi explica que a primeira prisão com o propósito de recolher criminosos foi criada em 1550 em Londres, com o nome de House of Correction, ou Casa da Correção. Mas a privação da liberdade como pena foi aplicada no direito somente em 1596, na Holanda, quando foi construída Rasfus, uma prisão para jovens do sexo masculino que praticavam atos criminosos. Com o surgimento das prisões, a pena capital foi cada vez menos usada como punição. Dessa forma, a privação da liberdade se tornou uma medida repressiva com caráter punitivo. Esse foi o início de uma nova era das prisões. Já no nosso país, o sistema penitenciário iniciou com a criação da Carta Régia de 8 de julho de 1796. O documento determinava a construção da Casa de Correção da Corte. Porém, foi apenas em 1834 que iniciaram as construções da instituição no Rio de Janeiro, na época, capital do país. No dia 6 de julho de 1850, aconteceu a inauguração desta, que foi considerada a primeira prisão do Brasil. Falando um pouco sobre a transformação das prisões, os primeiros locais brasileiros com celas individuais surgiram no século XIX. Por ser uma colônia portuguesa, o Brasil ainda não tinha um código penal e se submetia às ordens das Filipinas, um conjunto de normas instituídas por Portugal ainda no século XVII. A Constituição de 1824 determinou que os espaços destinados à reclusão separassem os apenados por tipo de crime. O mesmo documento exigia que a estrutura fosse adaptada para que os detentos pudessem trabalhar enquanto cumpriam o regime. Em 1828, com a precariedade dos locais destinados à reclusão, a lei imperial organizou uma comissão para visitar esses locais e realizar um estudo. Essa comissão deveria relatar os problemas e articular as melhorias a serem feitas. O primeiro Código Penal no nosso país, instalado em 1830, fazia distinção entre negros escravizados e cidadãos livres, mesmo que os crimes cometidos fossem os mesmos. O Código Penal de 1890 possibilitou o estabelecimento de novas modalidades de prisão, considerando que não haveria mais penas perpétuas e com limite de pena de 30 anos. No século XXI, a privação de liberdade é a mais comum de todas as penas adotadas no planeta. O Brasil conta com 1.381 presídios em todo o território nacional. O código utilizado hoje no nosso país foi criado em 1940, no governo do presidente Getúlio Vargas. Então esse foi o vídeo de hoje. Conta pra mim, você acha que o Código Penal brasileiro de 1940 deve ter uma revisão? Você acredita que o cárcere pode
pode realmente regenerar o indivíduo no seu atual formato? Conta pra nós aqui a sua opinião, nós vamos ler um por um dos comentários, tá certo? Então o vídeo de hoje foi esse, não esqueça de deixar o seu like e clique no próximo vídeo para ver um outro fato, uma outra curiosidade desse nosso mundo. Valeu, é nóis, tamo junto!